Ana Trindade, aqui da Flá TV. Uma vitória importante no Campeonato Brasileiro, uma vitória também que marca as despedidas, né, do Filipe Luís e do Rodrigo Caio. Queria que você, Tite e Juan, também comentassem um pouquinho a respeito desses dois jogadores que hoje deixam o Flamengo, né, são ídolos da nação, mas que deixaram o Flamengo hoje, o Filipe Luís se aposentando e o Rodrigo Caio não renovando com o clube. Boa noite. Eu faço o início, depois o Juan complementa. Dá para a gente fazer uma grande partida, homenageando dois grandes ídolos, e fazer com que essa homenagem ela se reverta em concentração, em competitividade, em bom desempenho, em resultado que não condiz o que foi o jogo. Agora, também sabe que o futebol é assim, que não traduz tudo que é para a superioridade no número de gols, e fica esse nosso sentimento, mas fica a gratidão muito grande pelos grandes atletas que nós conquistas e a conduta pessoal que os dois têm exemplares. Boa noite a todos. São dois grandes jogadores, né? Mas, acima de tudo, duas grandes pessoas, né? Que marcaram uma geração aqui no Flamengo muito vencedora, que foram jogadores, acima de tudo, de grupo, né? Colocando sempre a qualidade deles em função do grupo. E são dois atletas que meio que são modelos, né, do que a gente pensa de grandes jogadores de futebol. Em momentos diferentes, né, o Rodrigo vai seguir sua vida, a gente deseja toda a sorte do mundo para ele, que ele seja feliz num novo ciclo. E o Filipe, que ele tenha nessa nova etapa da vida dele, né, que praticamente todo mundo já sabe, para ser um treinador, que ele tem muita capacidade, que ele seja muito feliz, né, que também realize um dia um sonho de, talvez, lá na frente, voltar ao Flamengo. Duas inconfidências, desculpa. Primeiro, lá dentro do vestiário, o Rodrigo Caio disse que se inspirava no Juan. Segunda, que o Filipe disse que vai parar de jogar e virar treinador porque em casa disse que a família dele disse que ele gosta mais do futebol do que da família, entre aspas. Eu disse para ele não ser técnico, porque a minha esposa fala a mesma coisa para mim. Boa noite, Tite. Boa noite, Juan. Fred Gomes, do GE. Globo. Tite, queria te perguntar, assim, eu sei que você já falou bastante desses caras, assim, mas como é que é se deparar com uma despedida de um jogador como esse, Filipe Luís, que você tem tanto apreço, tanto carinho, e ver a torcida corresponder? Eu já não vi o Juan aqui há muito tempo, saber como é que funciona o trabalho com o Juan, e com o Fabinho, o César Sampaio, que você sempre cita essa turma aqui nas coletivas, e perguntar para o Juan, você deu uma volta olímpica aqui em 2019, né, quando você despediu contra o Cruzeiro, como é que é ver os caras que jogaram contigo, né, Rodrigo Caio, o próprio Filipe Luís, passarem por esse momento? Obrigado. Eu fico muito feliz assim de ver, não só no Flamengo, né? Esse final de semana a gente eu vi o Hever, eu vi o Fábio Santos, jogadores que deram muito para os seus clubes, e essa mentalidade do futebol brasileiro vem mudando e me agrada muito, né? Eu passei 10 anos jogando na Europa, é muito comum isso lá, e a gente trazendo aqui para dentro do nosso país, eu fico feliz, né? Talvez aqui no clube, antes de mim teve o Júlio, né? Que iniciou isso, e comigo, depois o Diego Ribas, agora o Felipe, mostra também o trabalho do Flamengo a longo prazo, né? Jogadores que ficam muito tempo no clube, que passam uma mentalidade vencedora no dia a dia. Sim, é muito bom para o clube ter esses momentos, homenagear os seus ídolos. E como a riqueza é importante, Rodrigo Caio, uma bandeira, Filipe Luís, uma bandeira, Fábio Santos, uma bandeira, Hever, uma bandeira, e uma cultura que também reverencia os seus grandes ídolos. Sim. Juan e Fabinho, antes com a direção toda, e está aqui o Bruno, que trouxe e contratou uma comissão técnica. E depois essa parte técnica, que ela é muito específica, desde os garotos da base, de saber, com o Gilberto junto, de saber as características individuais, de saber onde foi utilizado, de que posição, função ele exerce, mais especificamente o Juan, que tipo de treinamentos eram desenvolvidos. Então, isso trouxe uma gama de informações que vocês não sabem o quanto era importante para que conduza
aonde pode ser utilizado e de que forma o atleta também se sente mais confortável e onde atingir um melhor rendimento. Que sistema, que posição, função. Isso tudo o Rua trouxe de uma maneira muito rica, de quem tem um nível de conhecimento muito aprofundado, que estudou e precisa estudar, juntamente com um bunker de grande atleta. Aí tu traz na área administrativa, Bruno, o presidente e o Marcos, eles dão um suporte muito grande para que a gente possa desenvolver um trabalho. Gente, é muito difícil, cara. Nós temos 7 vitórias em 11 jogos, com nível de aproveitamento talvez maior do que o líder. Isso é muito difícil. Mas também fruto de um trabalho todo, de uma staff todo, e eu não falo aqui mais, eu poderia falar mais dos funcionários todos, mas que traduziram isso. Não fomos nós. Lá atrás que não fomos nós, não. Foi um conjunto da obra. Mas, na verdade, assim, esse suporte a gente dá para todos os treinadores, né? E aí depois o que o treinador aproveita com isso é um trabalho especificamente do treinador. Aqui. Tite, Juan, tudo bem? Boa noite, Pedro Torre, ESPN. Primeiro para o Tite, sobre, enfim, depois de toda essa despedida, houve um jogo também que o Flamengo teve que se preparar bastante. Queria que você falasse dessa sua opção por utilizar ali na direita Varela e Luiz Araújo. Por que dessa opção? Mais consistência defensiva? Achou que o lado direito ficou um pouco mais protegido? E, Juan, queria que você falasse um pouco, que a gente tem pouca oportunidade até de falar, o desenvolvimento do seu trabalho no dia a dia, até com a chegada do Tite, e planejamento até para 2024, por favor. Primeira parte da pergunta, ela é tática. 2 externos em amplitude, 2 meias nos 2 bolsões, um pivô e um sexto jogador agredindo, que é um lateral de um lado construtor, o Felipe, ou que pudesse ser o Varela. Varela comeu a massa quieto durante 10 jogos. E por méritos do grande jogador que é o Mateuzinho, do grande jogador que é o Wesley, mas uma concorrência em alto nível. E a oportunidade ela surgiu para todos. Ele não foi, o Bielsa ligou para que pudéssemos liberar ele antes. E eu não podia, nem a direção não podia pela grandeza. Ele ficou aqui, comeu a massa. E ele entrou, acho, no finalzinho de um jogo contra... Me ajuda. Palmeiras. Contra o Palmeiras. Mas trabalhou. Sabe? Premia esse tipo de conduta. Excelência, ela é a repetição. E o cara e fez um grande jogo, como a equipe fez um grande jogo. Eu volto a dizer, que pena que ela não traduziu no placar a performance que ela teve. A minha função no dia a dia, assim, passa muito pelo que o professor Tite falou, né? Observações, análise de treinamentos e jogos, né? Da performance dos jogadores, do que dá certo, o que não dá certo, e levar essas informações para o treinador, para a diretoria, né? E também para os jogadores, né? Entender muito bem aquilo que o treinador quer, o modelo de jogo, o que ele pensa em cada posição e tentar dar esse suporte, esse apoio, né? Claro que participando dos vídeos, das reuniões, das palestras, com as comissões técnicas brasileiras, né? Por talvez já se conhecer de outras ocasiões, ou um pouco mais de confiança, eles conseguem me inserir mais no dia a dia, né, da comissão técnica, né, e com o professor Tite, né, desde já agradeço muito, mas tem acontecido isso, e está sempre à disposição para dar o suporte não só para esses 3 pilares do clube, mas especialmente para o Flamengo, né, que o Flamengo se desenvolva, o Flamengo continue crescendo, não só a nível de conquista, mas como a nível de clube, né? Tem algumas coisas institucionais que eu também participo, a gente trabalha, campo de CT, outros departamentos, por eu ter sido formado no clube, ter terminado minha carreira no clube e conhecer como são esses processos, eu consigo também ajudar. Boa noite, Tite. Boa noite, Juan. Aqui atrás, Sidão Marinho da Litoral News. Juan, o Flamengo nesse ano passou por muitos desafios, né? Poderia conquistar vários títulos, acabou não conquistando nenhum. A diretoria foi muito criticada, a gente teve críticas a você, ao Fabinho, que são grandes profissionais, a gente sabe disso. Queria entender um pouco mais de você, que é um cara que conhece muito bem o Flamengo, tá no dia a dia do Flamengo há muito tempo. Qual foi o principal erro da temporada de 2023 para o Flamengo? E aí, em cima disso, eu pergunto para o Tite, porque já falei várias vezes, né, professor? Você chegou no Flamengo na panela de pressão. Você está muito perto de atingir o objetivo
que é a classificação para a Copa Libertadores da América diretamente na fase de grupos. Como você já visualiza esse jogo contra o São Paulo muito perto de atingir esse objetivo que você sempre disse que era o principal? Obrigado. Eu acredito que nós fomos um time muito irregular esse ano, né, a nível de apresentação, daquilo que todo mundo estava acostumado de ver o Flamengo. E quando você é irregular no Brasil, com tantos times competitivos, fica mais difícil conquistar os objetivos, né? Depois, claro, acarreta com demissões, você muda a metodologia no meio do trabalho, é difícil para todo mundo se adaptar, para os jogadores, para o treinador que chega, para o staff, mas eu vejo também que a gente está terminando o ano com um bom trabalho, bem encaminhado, né? Começar ano que vem com o mesmo treinador, com a mesma comissão, com essa mesma metodologia de trabalho, com certeza vai ajudar muito para que ano que vem a gente volte a conquistar os títulos, que é o nosso grande objetivo, pela grandeza do Flamengo. Eu fiquei com a sensação de que eu nutri ainda a esperança que poderia brigar na última rodada pelo título, te confesso. Porém, também não está definida aquilo que era o objetivo inicial quando nós sentamos, juntamente com a direção, naquele momento. E aí tu tem o sonho, mas tu tem o real. E eu sempre procurei o real. A gente nutriu na medida que encostou a possibilidade do título. O real, ele é a classificação direta para a Libertadores. Esse é ainda a confirmação. Boa noite, aqui à esquerda, Renan Moura, da Rádio Globo CBN. Uma pergunta primeiro para o Juan, a respeito desse momento que o Flamengo vive, de terminar uma temporada de uma forma típica, sem um título, né? No início do ano foi muito cobrado pela questão do período estendido de férias ao clube. E você tinha dito até no aniversário do Zico, de 70 anos, que talvez quando os adversários estivessem cansados, o Flamengo talvez pudesse encontrar o auge da temporada para conseguir brigar por títulos. Queria saber se você acha que esse período realmente estendido acabou influenciando na temporada de uma forma geral. E ao Tite, hoje o Flamengo perde outros 2 jogadores daquela segunda geração de ouro, né? Você acha que ainda é possível o Flamengo continuar jogando naquele estilo funcional que você tanto elogiou, mesmo com outros jogadores agora? Ou é possível que o torcedor tenha que conviver com uma nova forma do Flamengo jogar, mesmo assim vitoriosa, a partir do ano que vem? Na verdade, sim, eu falei essa frase dentro de um contexto, né, que eu lembro bem que eu expliquei o ano 2022, que foi um ano bem cansativo, né, bem atípico, um ano de Copa do Mundo em novembro. Expliquei como seria o 2023, né, se a gente chegasse em todas as competições, seria um ano de recorde de partida. Dentro de um objetivo de uma temporada, é sempre você chegar na reta final bem, mas quando você chega com o terceiro treinador, é sinal que as coisas não aconteceram bem. No futebol, você não tem como se destacar o físico do tático, do técnico, né? Nem sempre o time que está perdendo corre menos do que aquele que está ganhando, pelo contrário, muitas vezes, e mostra que realmente não deu para chegar. Até porque, assim, com o Tite, na reta final, a gente também buscou muito ponto e poderia ter até ganho o campeonato, né? Mas, mesmo assim, o objetivo nosso da temporada, que era ser mais regular e jogar bem o nosso futebol, a gente não conseguiu. A parte defensiva de uma ação, ela é parecida com a de 2019. Era Rafinha e Felipe Luiz. Nós temos tendência, quando é Mateuzinho, quando é Varela, exatamente a mesma. A parte ofensiva, ela trouxe com o Pedro, de 9, a utilização, e não porque eu queira, mas porque o grupo estava assim formado e pelas características individuais, 2 flechas do lado. Ele é Cebolinha, ele é BH, ele é Luiz, eventualmente um articulador, Gerson, Everton Ribeiro, às vezes Vitor Hugo. Então, tu tem versatilidade nas utilizações. Então, o desenho tático, ele passa por aí. Meus amigos, a gente vai encerrar para trazer o Felipe. Última pergunta.
Boa noite, Tite. Boa noite, Juan. Hugo Romariz, do SBT Sport Rio. A minha pergunta vai para o Tite, porque o Filipe Luís falou algumas vezes sobre atuar no meio de campo. Com o último técnico, ele chegou a atuar e falou que precisava de um jogo apenas. Chegou a comentar isso com você também, nessa despedida, dele ter esse jogo no meio de campo? Obrigado. Ela está linkada na resposta que eu dei anterior. A nossa fase ofensiva, ele é de um lateral articulador, construtor. O Felipe de um lado, o Mateuzinho, o Varela do outro. E, eventualmente, a gente tem o Wesley que pode utilizar na amplitude. E aí, a gente utilizou o Filipe Luís, isso já dentro da seleção brasileira, fazendo um articulador. E eles brincam até com ele, vou dizer, vira pé, porque ele esconde o passe até o último momento e a qualidade que ele tem. Quem vê o gol que nós temos contra o Fortaleza vai entender a assistência que ele dá. Eu acho que o Pulgar abre a perna no gol do Pedro, então é um jogador que tem uma qualidade técnica incrível e só desejo que ele tenha muita luz na sequência da vida dele. Vai se acostumando, tá, Felipe? Sim, aqui, Luana tudo Trindade, da Flá TV. Primeiro, agradecer, né, por tudo que você fez pelo Flamengo nesses anos, agradecer por ter convivido com você, foi uma honra. Queria que você falasse sobre o dia de hoje, assim, o que você pensou a caminho do Maracanã, durante todas as homenagens e agora também, o que tem passado na tua cabeça e também no teu coração. A honra foi minha de ter trabalhado contigo, com vocês todos da Flá TV, em momentos especiais. Eu sonhei muito com esse dia de hoje, sinceramente. Assim, chorei muito essa semana, esses últimos 2, 3 dias, chorei muito mesmo, me emocionei. Recebi mensagens assim, de pessoas que eu nem esperava receber. Recebi mensagem de praticamente todos os treinadores que eu tive, de muitos ex-companheiros. Me emocionei demais, mas eu não sabia o que esperar do Maracanã. E aí, junta tudo isso, o componente emocional, e já estava até com dor de cabeça, e com dor de garganta, de tanto chorar, e tanto abala, né? E junta isso, tem um jogo para jogar. Tem um jogo importante para jogar. E então eu foquei muito no jogo hoje, eu queria fazer um bom jogo. Queria sair com uma vitória, para mim era a coisa mais importante de tudo. Mas aí, quando eu, claro, entrar no meu campo, vejo a foto do meu avô, eu desabo, não tem como, porque já estou muito emocionado, assim. Já estou sensível, digamos. Então... Mas daí depois também vi alguns companheiros chorando e tudo mais, mas aí eu já foquei no jogo e só posso dizer o seguinte: estou muito emocionado, mas eu estou em paz, sabe? Estou realizado, sei que estou parando na hora certa, sei o que eu senti esse ano e sei que não quero mais jogar futebol. Então tenho muita vontade já de dar o próximo passo. Tá bom? Próximo. Felipe, boa noite. Fred Gomes, do GE. Vai quebrar o protocolo antes só para te dar parabéns pela tua imensa carreira. Parabéns, foi muito bonito tudo que você viveu. Obrigado. E já que você está falando de emoção, eu não queria te quebrar, mas a primeira pergunta é de emoção também. Se você pudesse pegar teu telescópio que você tem em casa, mirar lá para uma estrelinha chamado Ivo Stigen, o que você falaria para o seu vovô hoje, quando você viu aquela imagem dele ali, que você chorava, teus filhos choravam, a gente lá da tribuna, a gente viu todos os 3 emocionados. O que você sentiu quando viu aquela imagem do vovô subir ali no setor norte do Maracanã? É o que mais me emociona, né? Porque eu sinto falta dele, sinto saudade dele. Era um cara presente, muito divertido de estar com ele. E eu queria muito que ele visse essa homenagem, essa reação que eu vivi, sabe? Mas só de ter meu pai, minha mãe, minha família toda aqui, e que eles possam viver isso que eu vivi hoje, é muito legal. Mas assim, é tão simbólico, né? É tão simbólico essa foto com o meu avô. Ela tem tanto significado para mim. O meu tio também, que me deu a carteira, que me fez ser flamenguista, também faleceu. Assim, sou muito grato, mas eu sou um cara que não olha muito para trás, não, sabe? Sou um cara mais gelado. Essa semana que eu estou mais emocionado, assim. Eu sou um cara que olha para frente. Então, eu vivi tudo isso com muita emoção. Eu falei para um torcedor, para a torcida que veio no outro dia lá no CT, né? Muitos jogadores passaram no Flamengo. Muitos também, até alguns foram campeões, mas pouquíssimos ganharam respeito da torcida. E isso é o maior privilégio que pode ter um jogador do Flamengo. Sair daqui pela porta grande, eu sou muito orgulhoso disso. Felipe aqui, Tati Tavares, Band. Parabéns pela sua Obrigado. carreira, por tudo. Quem gosta de futebol tem que te agradecer por tudo. Mas eu queria começar falando sobre o que você espera daqui para frente, porque a rotina do jogador de futebol é muito intensa, né? São muitas viagens, a família, imagino, que sente muito sua falta, mas já deu para perceber, e o Tite falou aqui antes de você chegar, falou assim, olha, o Felipe fala que a família dele fala bastante sobre essa rotina, mas a rotina de treinador é pesada também. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. O que você pensa daqui para frente? Todo mundo sabe que você quer ser treinador, mas e agora? O que o Felipe vai fazer? Não tem mais jogo, não tem mais nada, mas tem curso da CBF, o que vai ser daqui para frente? Então, primeiro, realmente, né, o que o Tite falou é uma verdade. A minha família está aqui e a minha esposa às vezes até me fala, né, que o futebol é uma prioridade, às vezes antes que a família, porque desde que eu sou pequeno
desde que eu me lembro por gente, eu jogo futebol. São 38 anos jogando, são 38 não, né? Mas, sei lá, 36 anos, 37 anos, 35 anos jogando, 20 anos de profissional, é muito tempo, e o futebol é uma prioridade na nossa vida, pelo menos foi na minha, porque um jogador não alcança a glória sem colocar o futebol acima de tudo. E nós, jogadores, nós temos uma vida muito boa, sabe? Muito boa, mas a gente abre mão de muita coisa, muita coisa. Às vezes, eu estou longe do crescimento dos meus filhos, eu estou longe da minha esposa, eu estou longe de muitas viagens, ou até estou em casa, mas não estou. Esse é o pior de todos, né? Porque eu estou em casa, mas a minha cabeça não está lá, porque eu estou pensando tanto no jogo mal que eu fiz, ou no jogo que vai vir, ou no adversário que eu vou ter que marcar, que eu não consigo separar. Eu não consigo chegar em casa, deixar o futebol de lado e brincar com os meus filhos. Isso me afeta, às vezes. Então, realmente, mas o que vem daqui para frente, eu sou apaixonado por esse esporte. Essa é a realidade. Aquele cara ali, meu pai me obrigou a jogar. Eu não queria ser jogador de futebol de campo, mas ele me obrigou a jogar. E eu me apaixonei por esse esporte. Eu tenho uma ideia e um modelo de pensamento do jogo tão claro na minha cabeça que eu quero ficar e continuar no campo. Então, o próximo passo é fazer o curso da CBF na licença A em dezembro, acaba metade de dezembro. E, a partir daí, entrar no mercado de trabalho. E aí o jogador Filipe Luís ficou para trás, já não vale mais. E eu, como não gosto também de falar do passado, vai ficar para trás e eu vou buscar um novo objetivo, ser treinador de futebol. E aí, como eu te falei, como o jogador ficou para trás, eu vou ter que ser bom no que eu faço como treinador. Vou ter que conquistar o respeito de vocês como treinador e não como jogador. Isso é um desafio para mim. Eu vou atrás disso. 4, aliás, amanhã. Mas aí eu vou chegar dia 7, depois do jogo do São Paulo. Felipe, boa noite. Marcos Coelho, Rádio Tupi. Daqui para frente, se todos nós aqui te reencontrarmos, vamos perguntar para você, possivelmente na condição de treinador. Então, acho que hoje é a última vez que a gente tem a chance de perguntar como atleta, como jogador de futebol. Antes de qualquer coisa, parabéns pela trajetória. Desde meados de 2019 até agora, o final de 2023, você passou por muita coisa no Flamengo. Você acabou de falar que não gosta muito de voltar no passado, mas para a gente acaba despertando uma curiosidade, algo natural. Se você pudesse escolher algum dia ou algum jogo dessa sua passagem no Flamengo, aquele dia que você quisesse que durasse um pouco mais de 24 horas, aquele jogo que tivesse durado um pouquinho mais de 90 minutos, que você pudesse reviver, um jogo para você morar para sempre naquele jogo, nessa passagem pelo Flamengo, você consegue escolher um jogo ou um momento, ou alguma situação que tenha te marcado e você vai levar para sempre, sempre vai dar um frio na barriga antes de dormir? Tem muitos, na verdade, muitos, né? Obviamente que a final da Libertadores 2019 é uma coisa que marcou muita gente, mas o que eu vivi, aquele estado assim de concentração total, foco e a torcida e tudo mais, foram a semifinal contra o Grêmio, né? O 5-0. O primeiro jogo contra o Inter, 2-0. Esses dois jogos foi o meu primeiro jogo na Libertadores, esse jogo de 2-0. E depois o jogo de volta foi o meu segundo. Não, aliás. O primeiro jogo na Libertadores foi o 2-0. Aí depois o jogo de volta, o 5-0, foi o jogo mais especial de todos para mim. Assim, o estado que eu senti nesse jogo, antes do jogo, era assim: nós vamos amassar. Sabe? Eu sentia isso. Eu olhava para meus companheiros e nós sabia que a gente sabia que ia ganhar. Esse estado assim de espírito, de ânimo, são poucas vezes na carreira, sabe? Aconteceu comigo no Atlético, aconteceu aqui no Flamengo também, mas especialmente nessa época de 2019, assim, eu tinha esse pensamento assim de que era soberano, sabe? Ninguém vai passar por mim, ninguém vai fazer gol no nosso... Pode até fazer gol, mas a gente vai virar o jogo, nós vamos ganhar, não vai ter caos, não vai ter xingamento, sabe? Eu tava lá no CT fazendo a barba antes do jogo, falando assim: nossa, será que hoje vai ser 3 ou vai ser 4? É mais ou menos isso. Então, se fosse para voltar no tempo, gostaria de reviver esse momento assim de me sentir soberano. Tá bom? Aqui, Felipe. Renan Moura, da Rádio Globo CBN. Boa noite, parabéns também pela carreira e por quem é você dentro e fora de campo. Eu queria até pegar esse gancho que você acabou de falar aí, né? De reviver bons momentos. Vida de treinador é uma vida muito maior do que uma vida de jogador de futebol. Ou seja, você vai ter uma longa trajetória aí pela frente. Queria saber qual vai ser o estilo do Filipe Luís como treinador. Vai ser um estilo semelhante ao que o Flamengo apresentou dessa época de ouro, né? Segunda geração de ouro, estilo mais funcional. Vai ter um pouco daquela característica, como a gente da imprensa mesmo consegue até falar a respeito de Fernando Diniz, que tem um dinizismo. Pode vir aí uma nova era de um novo treinador conceituado e com muita estratégia, como você sempre desempenhou em campo. Grande pergunta. Como diria o Jorge Jesus, não do pistas, né? Não falava isso. O meu estilo é Flamengo. Só vocês verem como a torcida quer que eu jogue Flamengo, é como eu quero que o meu time jogue. Tenho tudo preparado, tudo desenhado, tudo... Agora tem que botar em prática, porque uma coisa é... Desculpa. Eu pensar como jogador, e eu consigo influenciar meus companheiros até para, de uma certa forma, para conseguir fazer isso dentro de campo. Alguns, né? Mas... como treinador, eu não vou estar lá no campo. Então, eu não sei se eu vou conseguir convencer, não sei como é que é no começo. Passar por esse momento, mas vocês podem ter certeza que meu pensamento é esse.